vou mais ficar nessa fala. Roderval, Oi? a gente chama o que você falou anteriormente de pré-aula. Pronto, perfeito. Então, eu vou me apresentar, né? Que nem isso eu fiz. Eu fui logo fazendo os pedidos a vocês. Bom, boa noite a todos. Eu sou Aderval. Eu sou membro do CEP e estou coordenador, por enquanto, do Comitê de Ética da UNEB. Minha formação é administração pública e docência também, mas a minha especialidade de estudo é filosofia grega antiga e história da educação lá de 5.000 anos antes de Cristo. Tá? A ideia é sempre colaborar, fazer uma atividade que vocês entendam o que o CEP faz, tá? E vocês digam qual é a necessidade de vocês para que a gente adapte a metodologia. Eu gosto da metodologia ativa. Eu acho que vocês precisam participar para que a gente reflita a ética, para que a gente não fique na moralidade ou na imoralidade comigo falando sozinho. Vocês topam? Perfeito. Eu já fiz a pré-aula, como o Eusébio já falou, né? A ideia é que vocês se manifestem, pensem nessa atividade como uma atividade de aprendizado, como uma atividade onde eu também vou aprender, e que vocês vejam algumas coisas que eu vou falar com muita tranquilidade e não com julgamento de valores, mas como uma pessoa que também está aprendendo, sabe que a ética desafia a gente, a pesquisa científica desafia a gente, as leis do país desafiam a gente, e o convívio também. Magu já falou mais cedo, e isso é muito claro, são atividades complexas que eu não vou tornar reducionista, tá? Não vou ser reducionista aqui, não vou dizer para vocês que é simples, que não é simples, é complexa, mas não é difícil. A boa notícia é que se eu aprendi, né, Magu? Todo mundo faz. Então, vamos lá. Todo mundo consegue, viu, gente? É como o Val falou, tem aquela dificuldadezinha, mas no final dá tudo certo. Eu estou vendo o Romildo, acho que ele está querendo perguntar alguma coisa. Suspendeu a mão ali, Romildo, não foi? É porque meu computador é meio difícil aqui agora. Por favor, Romildo. Não queria perguntar não, era só mesmo para a gente fazer uma abertura, né? Porque hoje é o primeiro encontro do propósito de promover essas oficinas do Grupo Cognoscere, né? Que são oficinas formativas, para trabalhar em relação à questão da formação necessária para o caminhar do pesquisador, né? Então, esse é o nosso primeiro encontro, e contaremos com outras oficinas, e iria fazer a abertura lhe apresentando, mas aí, como você já fez essa parte, a gente segue, né? Segue esse momento formativo, né? Onde você nos trará novas luzes para o processo de submissão no CEP, para a questão dos documentos necessários junto ao CEP, nesse caminhar, né, da pesquisa e do pesquisador, respeitando sempre os outros sujeitos envolvidos na pesquisa, né? Então, só deixando demarcado que hoje é o primeiro encontro de um ciclo de algumas oficinas formativas que serão feitas através do Cognoscere, o grupo de pesquisa. Então, agora é contigo. Pronto. Eu vou tentar ser sucinto, sabe? O que é que acontece? A primeira coisa que a gente precisa pensar quando vamos produzir um projeto de pesquisa científica. A primeira coisa, qual o motivo que eu vou fazer o projeto de pesquisa? Qual é a necessidade? É a minha formação? É o meu título? Ou eu tenho outras necessidades que eu preciso me avaliar, tá? Depois dessas perguntas feitas e respondidas para você, por você mesmo, começam as coisas a se delinearem, tá? Porque
nosso país colonizado, isso não pode ser esquecido, nós temos um convívio que não é um exemplo de ética. Não é. E tem uma corrente dizendo que está tudo bem. Estou cansado disso. Não está tudo bem. É outra turma cruel tentando deixar as coisas como elas são. E ética não é isso, tá? Então, a gente precisa pensar epistemologicamente de onde é a ética, né? A ética, os povos africanos já têm ele já há muitos anos, inclusive o registro de mais de 1000 anos antes dos próprios gregos. Eles já trabalhavam isso, mas eles não tinham sistematização e o registro como os gregos tiveram, tá? Então, se você for pensar na ética que vem sistematizada lá da Grécia Antiga, a palavra ethos é que formou a nossa palavra ética. E ela tem vários significados. Todos já sabem os significados? Já ouviram falar? Já? Fala em ética como habitar, né? Também, não é? Quando faz a Sim, tradução, né? sim, quando você põe na tradução do grego para o, o português, ele tem morada do ser, modo de ser. Todas as traduções, elas terminam nos remetendo ao ser, tá? Então, logicamente que a morada do ser a gente não vai poder confundir muito com a morada, o prédio ou a estrutura, e sim com a nossa vida, né? Com o ser. Com o ser no infinitivo do verbo vai levar a gente a pensar na vida. E é isso que tem a ética mesmo. Qual é a primeira função da ética? É defender nossa vida completa, e não somente a vida existencial ou a vida física, como a gente pensa. Isso é crucial pensar quando a gente vai pensar em ética e na pesquisa. Então, se a gente não pensar na integralidade do ser, a gente vai ter um problema, porque não dá para você pensar ética seccionando o ser humano, certo? E isso não é nossa prática. A gente não pensa, não tem até jargões engraçados aí, né? Olha, separe uma coisa da outra, sabe? Seja profissional, separe. Nossa, é o cúmulo, é a representação da colonização na nossa vida, sabe? Porque aí separa o ser para o robô orgânico. Eu tenho um texto que eu não sei se eu tenho coragem de publicar essa coisa, que eu devo ser trucidado depois, sabe? Mas é muito é trágico, eu vou dizer que é engraçado para ficar tolerável, sabe? Mas é a representação mais forte do modo de produção e do desastre de retirar a humanidade das pessoas. Então, são jargões que parecem simples, né? E parecem muito inocentes, mas não são. Não são. Então, separe as coisas, você separa o ser humano, você já não pode ser mais ético. Você considera o ser humano só uma parte dele, se eu considero só a parte profissional de Eusébio, o resto de Eusébio eu largo para lá, sabe? Como é que você vai conseguir uma boa relação se eu não consigo pensar Eusébio como um ser completo? Assim como Eusébio também se não me vê como um ser completo. É muito difícil. E isso é uma prática nossa social, infelizmente, muito nociva, por sinal, de aprendizado para a ética. Então, é a primeira coisa que precisa se perguntar. A ética não é para defender sistema, não é para defender sistema financeiro, tá? Não é para defender nada disso. A primeira função da ética é defender a vida completa. Haja vista nossas comunidades tradicionais, que inclusive eu já convivi em alguns momentos com eles, inclusive na Amazônia, eles me fizeram uma pergunta muito clara. Bom, quem consegue provar que não tem o outro lado? Se a gente, quem disse a você que a vida é você morreu aqui e acabou? Sabe? Como é que prova? Eles estão errados? Ninguém sabe. Eu acho que não. Estou sendo sincero para vocês. Sabe? Então, é muito difícil você pensar no ser humano
sem pensar em todas as partes, a religiosa, a psicológica, a física, a cognitiva, a profissional, a pessoal, tudo isso entra na ética. E a função da ética é defender essa vida das pessoas. É muito diferente do que nos apresentam, né? A ética que nos apresentam é o quê? Leia a lei, grave a lei e siga. Não é normalmente assim? É um desastre. Nada isso tem a ver com ética. É uma parte da ética, inclusive a mais estreita de todas. Que é aí que começa o entrave e conceito. Se você tem a ética e você não tem a educação como base e o princípio da prevenção internalizado, é difícil ser ético assim. Porque aí você só vai na correção, não é? Em vez de prever, de tentar dialogar, de tentar discutir e fazer uma relação saudável com a ideia da boa-fé e o cuidado na prevenção ao malefício. Se você não tem isso internalizado, é difícil comprovar que a gente tem ética, né? A gente normalmente tem moralidade, porque faz as coisas e depois conserta. Ou então sai para sair discutir com os melhores advogados para ver quem acha a omissão da lei para ser menos punido. A pergunta é, isso é ética? Sabe? Essas são as perguntas que a gente precisa se fazer e às vezes nós não nos fazemos. Então é preciso a gente ter muito cuidado com essa epistemologia, porque às vezes as pessoas gostam de misturar. Não que ela não seja misturável, mas gostam de fundi-las. Eu acho que tem que fundir, mas tem que perceber bem os limites disso daí, porque é aí que a gente modifica a nossa forma de viver. Então, dito isso, nós temos 5 princípios éticos: autonomia, não maleficência, beneficência, equidade e justiça. Bom, alguns deles foram criados, está entre a Grécia e algumas partes da África Antiga, tá? Não dá para provar realmente quando foi criado, mas dá para saber que a Grécia Antiga sistematizou. Hoje, tem uma corrente da bioética também aí que diz que foi lá, que é um princípio da bioética, tá? Se a gente for estudar a história, você termina vendo que os gregos já usavam isso aí 800 anos antes do que eles falavam, sabe? Do que eles sistematizavam. E eles não precisavam descrever a equidade e justiça, porque já é a busca da ética, o cuidado com a vida, a equidade e a justiça, que é o bom convívio, não é? Então, eles descreviam muito a autonomia, a não maleficência e a beneficência, porque para você procurar ética, não tem como você tirar a equidade e a justiça. Esses são os princípios que norteiam os comitês de ética. O Sistema Nacional de Ética em Pesquisa agora funciona no mundo inteiro com outros nomes, com os mesmos princípios, tá? Não é só no Brasil. Hoje, com nossas fronteiras derrubadas, hoje a gente tem comunicação instantânea, nossos projetos não ficam mais localmente, né? Eles vão para o mundo inteiro. Então, estamos sendo cobrados de dentro para fora também, porque nossas pesquisas elas não mudam muito o panorama do nosso país. Como se fosse só a pesquisa que resolvesse isso, né? Obviamente que não é. Mas tem que começar por algum lugar. E começar, não vejo outra situação senão pela educação e pela pesquisa, a mudança do panorama que está aí. Tá? Eu também não vejo outra. Eu acho que tem que ser cobrado mesmo a gente, para que a gente modifique, se analise, se verifique, se ressignifique, para fazer pesquisa que também modifique a vida das outras pessoas e não somente a nossa. Porque é outro tipo de colonização, não é?
Eu vou para a escola, tomo todas as informações da escola, faço construtos, critico a escola de uma forma, às vezes, dura, e nem sequer retorno para dar nenhum retorno para a escola, nenhum benefício. Simplesmente descrevo o erro e vou embora. Hoje, qual é o grande problema? As escolas não querem a gente pesquisador, querem. Eu tenho escolas aí que não aceitam a gente, não aceitam. Nem sequer os alunos de prática, ele tem escola que não quer. Ainda diz para mim, professor, se o senhor vier, eu aceito. Se o senhor não vier, eu não quero ele aqui, não. Por que será? Sabe? Será que é porque a relação está ética? Os princípios estão aí? Obviamente que não. Sabe? Obviamente que não. E não é conversado ética dessa forma. É conversado simplesmente leia a lei, siga a lei, acabou. E a comunidade fica lá na situação precária. Sabe? Então, esse é um dos motivos dos comitês existirem no mundo inteiro. Tá? O primeiro, para mim, é a subjetividade humana. A gente tem todos as nossas cargas e as nossas experiências de vida, sentimentos, tudo isso não nos leva à ética? Ou nos tira dela? Sim, e isso também não é discutível. Simplesmente leia a lei e vamos ser reducionistas. Tá? Só que os sentimentos, a subjetividade humana vai estar nas pesquisas científicas e tem sentimentos que são armadilhas imensas. E a gente não discute ética sem discute. O sentimento de ser melhor, ele é ético? Ele não é ético. Ele é tão sutil e é tão incentivado no nosso convívio social que é a primeira armadilha para a gente que faz pesquisa. E é esse o motivo das escolas não querer a gente lá. Porque se sente melhor. Quando você se sente melhor, você considera o outro? Você considera o saber do outro? Olha aí como a subjetividade ela tem que estar muito bem alinhada. E a gente tem que aprender a se conhecer e a pensar ética de uma forma mais profunda e mais cuidadosa. Com a gente primeiro, para depois aprender a fazer com os outros. Mas não é discutido assim. É discutido simplesmente operacionalmente. E é isso que dá os problemas no cérebro. Então, ou a gente começa a perceber isso de uma forma profunda, sabe? Que ética tem a ver com toda a nossa vida e que a gente não pode se sentir nem inferior nem superior, nós somos as pessoas, nós somos humanos. Então, toda vez que a gente se sente inferior, a gente vai se armar. E toda vez que a gente se sentir superior, a gente também vai ter um desequilíbrio aí. E as relações não vão ser éticas. Não serão éticas. Então, são dois entraves gravíssimos, que é incentivado no nosso país a ser melhor. A gente nós não vivemos em sociedade para superar o outro. É tão grosseiro isso, e é tão duro, que é, novamente, a escravização e a colonização, muito clara, que a gente nem percebe, é tão sutil que a gente nem percebe, sabe? Quase imperceptível. E isso traz muitos problemas. Na pesquisa científica não é diferente, não. Então, esse sentimento, ele é um desastre social. Um desastre. Porque se sente melhor, já era. Se sente pior também, a relação não será assimétrica. Bom, depois dessa ideia de pensar esses sentimentos profundamente, aprender a entendê-los e falar o que quer e não trazer à tona alguns traumas, é difícil. Não é uma coisa simples. Eu não vou mentir e dizer que é simples, que não é. Precisa de anos, às vezes, de treinamento e de ajuda do outro para superar essas limitações.
que é para isso que vivemos em sociedade. E hoje nós estamos numa sociedade, infelizmente, doente, tá? Que trabalha na limitação dos outros ou se aproveitando da limitação e da vulnerabilidade dos outros. As pessoas falam de ética, mas não gostam de conversar de vulnerabilidade, claramente, e também não gostam de conversar de conflito de interesse. E aí o entrave. Outro entrave, tá? Então, é um incentivo atrás do outro a você não ser ético, a você ser moralista e com um discurso politicamente correto, tá? E ética é diferente de discurso. Ética prática é muito diferente. Então, nós temos aí incentivos a não sermos éticos, infelizmente. Na pesquisa científica, isso fica claro na escrita do projeto, tá? Para todos nós, membros de CEP, isso fica claro na escrita, porque a gente vê o projeto como uma coisa fria, burocrática, tá? A maioria. E não é. O projeto de pesquisa é o planejamento de campo e como suas relações se delinearão no campo. Mas os nossos projetos, eles vão escritos normalmente direto no objeto. As relações humanas, elas não são claramente ditas nos projetos. E esse é o entrave, sabe, Romildo? Porque como nós temos um problema na formação para a ética prática, nós temos também um problema em descrever as relações, porque elas não interessam. Elas são, eu não sei se a terceira ou a quarta parte menos importante da coisa. É muito difícil. É muito distante, sabe? É muito distante. Então, nossos projetos, eles ficam escritos muito claramente no objeto. E em atingir o objetivo, as relações humanas, elas não são incentivadas ao conhecimento de si e das outras pessoas. Então, esse é o primeiro. Esses entraves, eles são muito claros, sabe? Quando a gente pega um projeto de pesquisa para ler, você vê que as relações humanas não estão lá. O que está lá é minha metodologia, é uma aplicação de questionário, uma entrevista a professores da instituição tal e pronto, sabe? Nem às vezes sequer vale o questionário. Que tipo de professor? Qual é a escola? Qual é a situação, vulnerabilidade do professor? Eu vou deixar ele mais vulnerável ou eu vou melhorar a vulnerabilidade dele? Ou eu vou diminuir? A gente também não tem muito isso nas nossas vidas sociais. Por isso eu toquei na vulnerabilidade e toquei que no nosso convívio ele não é maravilhoso como uma turma cruel aí gosta de apresentar, sabe? Negacionista, dizer, não, tá tudo bem, vamos que assim que tá bom. Tá bom para eles, mas para o resto do povo não tá, não. Então, a gente precisa pensar essa vulnerabilidade, pensar o conflito de interesse, pensar as relações, tá? Esses princípios éticos, quando você pensa na autonomia, você precisa pensar no conflito de interesse claramente, você precisa pensar na vulnerabilidade das pessoas. Se não tiver esse esforço em aprender a correlacionar esses princípios com a vida, com as relações, aí você tem problema. Se eu apresentar para vocês a Lei 14.874 sozinha, sem apresentar esses princípios éticos, vocês terão... vocês podem até ficar com raiva da lei. Impressionante. Porque por não saber o princípio ético, os princípios éticos, ou não conhecê-los, a gente fica, para que isso? Sabe? Por que tudo isso? Por que eu tenho que fazer isso, mais trabalho, sem me explicar o porquê? Então, essa atividade de hoje, essa oficina, é para a gente pensar eles de uma forma a trazer uma significação para essas leis, sabe? Profunda.
e desejar ser ético, e não simplesmente ler a lei de uma forma instrumentalizadora, como um balizador que lhe limita, sem uma implicação, sem uma educação profunda para isso. Isso não estimula a pessoa a ser ético, a pessoa vai ser moralista, nunca vai desejar ser ético, porque ele não está sendo educado, ele está sendo podado da forma mais grosseira e mais dura possível, e não é isso que a gente quer no sexo, tá? A gente quer um outro tipo de relação. Por favor, Eusébio. Boa noite a todos. Um breve questionamento. Você pontuou com muita... Aliás, essa forma didática de você estar contando, narrando, é até bem melhor do que, a meu ver, né, do que slide aqui, slide aqui. Eusébio parece que travou. Também acho que você, quando você... agora tá, voltou. Agora voltou, Eusébio. Isso. Pronto, a internet também, enfim. Você fez uma descrição tranquila em relação à vulnerabilidade do sujeito da pesquisa, mas, assim, eu queria que você explicitasse um pouquinho melhor com um exemplo o que seria esse conflito de interesse, né? Sim, perfeito. O que é o conflito de interesse em uma pesquisa científica? É trazido nessa perspectiva da discussão ética. É um dos nossos calcanhares de Aquiles, viu, meu amigo? Porque você precisa estar muito emancipado para assumir o conflito de interesse ou para dirimir. Mas vamos lá. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. O meu projeto de pesquisa envolve os comitês de ética. Obviamente, deveria envolver o comitê de ética da UNEB, não deveria? Mas eu sou o coordenador do comitê de ética. Eu posso chegar lá e pegar os documentos de qualquer forma, sem um planejamento, sem demonstrar como eu diminuo meu conflito de interesse. Eu mesmo posso assumir e assinar meus documentos dizendo, olha, eu vou pegar os documentos de 2012 até 2022, por exemplo. Eu posso fazer isso? Seria ético? De poder, posso. O povo vai dizer, mas você tem autoridade. Mas você, o cargo, você tem acesso a tudo. Opa! Eu tenho acesso a tudo enquanto coordenador e membro do CEP. Enquanto pesquisador, não é bem assim. Eu não posso simplesmente chegar lá e pegar os projetos das pessoas, a produção das pessoas, fazer considerações ou traçar qualquer tipo de construto sem avisar essas pessoas e a instituição. Você entendeu? Eu preciso seguir o rito, eu preciso, olha, eu tenho que demonstrar isso aqui, que eu estou com um projeto demonstrando que eu não vou fragilizar ainda mais a universidade, que a minha proposta não é trazer denúncias, e sim trazer situações que precisam ser melhoradas e fazer propostas com isso. Eu não vou assinar meus documentos, eu vou pedir à minha coordenadora adjunta para que ela assine, não eu vou passar o meu projeto com os meus colegas para que eles avaliem qual é o ponto frágil, como eu posso dirimir esse conflito de interesse com o meu projeto, que sou membro do CEP-UNEB, sabe? Talvez a forma de diminuir esse conflito de interesse seja eu excluir o CEP-UNEB da minha pesquisa. Vocês estão entendendo? O que é o conflito de interesse? E um exemplo claro disso, talvez seja uma questão para eu excluir o CEP-UNEB. Eu não fazer no CEP-UNEB porque eu tenho acesso a tudo, eu conheço todos, sabe? Isso depende muito de como eu vou delinear meus objetivos, qual é a minha metodologia, quem são meus participantes, qual é a minha fonte de dados. Tudo isso vai depender. Tudo depende do delineamento do projeto. Mas um exemplo clássico é esse. Também tem exemplos de conflito de interesse aí. Pesquisador que manda projeto para o CEP. Quem são os participantes da pesquisa? Minha esposa e minha filha. Espera aí, deixa eu entender. A sua amostra inteira
É só sua esposa e sua filha? É. Gente, olha o conflito de interesse. Você acha que a esposa e a filha dele vai dar um dado ruim para a pesquisa? Hum? Você acha que eles vão querer trabalhar para que a pesquisa dele não dê certo? Você acha que elas podem se opor a não participar da pesquisa? Se eu coloco, me desculpa o atropelamento da fala, se eu digo assim, claro que eu estou dando um exemplo também, eu sou lá do DCV, Campus 1, e de repente eu digo que meu local de pesquisa vai ser no DCV, no meu setor de trabalho, para investigar alguma coisa, pesquisar alguma coisa. Só por essa narrativa metodológica, já há um aparente conflito de interesse? Já, já, já. Agora, não é que não possa ser executado, porque depende do Isso. seu delineamento, depende de como você diminui esse conflito de interesse, depende da transparência do seu projeto, depende de como você pede essas autorizações e, obviamente, da sua metodologia, tá? Não é que não possa fazer, mas o conflito de interesse existe. E aí as pessoas não querem entender isso e, infelizmente, mandam os projetos como se nada tivesse acontecendo, tá? Você já pensou um projeto com duas únicas pessoas? Olha, a amostra são duas únicas pessoas, o projeto é qualitativo, mas as duas pessoas têm um conflito de interesse feroz com o pesquisador. Ou seja, você tem uma amostra quase nula, praticamente nula, e ainda eticamente falando, a filha dele menor, qual é a capacidade que essa filha dele menor vai ter de dizer, meu pai, eu não quero participar da sua pesquisa? Hum? Não tem uma chance grande dela nunca dizer isso para ele? Hum? Não tem uma parcela imensa dela dizer, olha, não, eu vou fazer porque é meu pai e tal, e vou responder. Bom, mas e aí? Sabe? Os dados não tem um percentual forte de estar contaminado, de estar tendencioso a pesquisa dar certo? Hum? Esse é um dos exemplos de conflito de interesse. Exemplo de vulnerabilidade, que esse é importante a gente ter. As vulnerabilidades, gente, não é só as tradicionais de não saber ler, de ter problema cognitivo, de ter problemas de alguma limitação, ou física ou não, mas o conflito de interesse momentâneo, o conflito de interesse instantâneo junto à pesquisa, as relações humanas da pesquisa, tá? Por exemplo, nós vamos muito para as escolas fazer pesquisa. Eu vou citar o NEB, pronto. Eu tenho meus alunos de estágio supervisionado, tá? Aí eu vou fazer uma pesquisa com eles, onde eu não explico direito as pesquisas, eu não explico para eles que essa pesquisa tem a ver com a minha necessidade de melhorar minhas aulas, eu não explico para eles que não tem vínculo com as notas deles. E aí chego na sala e digo, olha, gente, eu vou fazer uma pesquisa hoje para avaliar como são minhas aulas e não digo nada disso para eles. Vocês acham que esses alunos vão responder o que no meu questionário? Se eu sou professor deles? A hierarquia existe, ela pode não ser tão acentuada, mas ela existe. Eles estão numa posição vulnerável. Eles podem ficar até sofrendo. Ih, rapaz, a aula desse professor é uma porqueira. Mas como é que eu vou dizer isso para ele? Ele vai fazer o que com isso? Ele disse que ninguém vai saber, mas ele vai me botar no próximo semestre para eu fazer meu estágio de novo. Eu vou responder tudo que ele quer, vou dizer que a aula é maravilhosa. Não há uma chance imensa disso acontecer? Porque, por falta da transparência, da ética e da comunicação, eu não diminuí a vulnerabilidade deles. Eles ficaram com medo, ficaram receosos, estão sofrendo, ficaram pensando, não, eu vou responder o que está aí na lei, vou dizer que tudo dele é maravilhoso. Mas essa vulnerabilidade pode ser diminuída como?
Olha, eu vou chegar na sala, vou explicar para eles que não tem nenhum vínculo com a aula, nem com a nota, nem com a avaliação deles enquanto estudantes, mas sim, eu estou fazendo uma pesquisa porque eu quero melhorar minha metodologia de ensino, minha modelagem do aprendizado e do ensino é muito diferente, não é não? Hum? Dizer para eles que eles têm a opção de participar ou não, se eles se sentirem desconfortáveis, constrangidos, que não precisa participar, pode não responder. Bom, só aí já tem uma diferença imensa. Hum? E que talvez tenha uma aderência à pesquisa por causa da opção que você deu a eles, e não da vulnerabilidade como um proveito, sabe? Não como uma hierarquia obrigada. Isso é muito diferente. Então, esse é um único exemplo, mas isso daí você pode levar para todas as outras pesquisas, sabe? Tem pesquisas que têm vulnerabilidades maiores, sabe? Pessoas, inclusive, que não tem como se opor. Tem gente que faz pesquisa dentro das instituições, onde, gente, eu provo que não é uma pesquisa científica, porque não teve uma explicação para ninguém, não teve uma dignidade na apresentação, não se deu a opção de participar ou não, e a pessoa responde o que está na lei, nem quer, nem não tem, nem chega perto da realidade do campo, porque a pessoa fica morrendo de medo de se expor. Mas eu não sei o que ele vai fazer com essa pesquisa. Ele vai me identificar? Diz que não, mas ele está me filmando. Eu vou dizer a ele tudo que está na lei. Né? O que está aqui eu nem sei o que é mais. Então, são exemplos de vulnerabilidades que não são tradicionais, mas que impactam gravemente na pesquisa. Tem gente que não faz pesquisa científica porque o participante informa outras coisas que não têm nenhuma correlação com a realidade. Nenhuma correlação com a realidade do campo. E aí tem uma coisa que é grave no CEP, porque aí você percebe claramente que a pessoa não quer a formação, a pessoa quer conseguir o título rápido, sabe? Não quer fazer a pesquisa em si. Por quê? Porque se você não tem ética, você não vai ter ciência. E se você não tem ciência, você não vai ter ética. Uma coisa influencia na outra. E não há dissociação. Não tem dissociação. Eu tive um problema no hospital, que eu trabalhei em hospital há muito tempo. Teve um médico muito famoso aqui, ele queria fazer uma pesquisa no momento difícil da situação da pessoa. E as pessoas passaram a responder para ele. Aí eu disse, doutor, eu vou provar para o senhor, em outro estudo de corte, que essas respostas que as pessoas deram ao senhor hoje, numa situação de atendimento, em situação grave, inclusive que as pessoas estão lá, os parentes estão sendo atendidos, que não tem nenhuma correlação com a realidade. Eles estão com medo dos pacientes não serem, ou dos parentes não serem aprovados, ou serem suspensos o tratamento, por falta da condução ética. E foi dito e certo, meu amigo. Depois de um ano que a gente pegou essas mesmas pessoas para fazer a pesquisa, você percebe que as respostas são todas diferentes. Todas diferentes. E teve um que, por causa do meu jeito, eu me aproximo muito dele, sabe? Eu não me ponho num lugar acima nem abaixo, eu vou no limite de igualdade. Então ele disse, professor, como é que eu vou responder? Minha mulher na UTI, eu vou responder alguma coisa que o hospital está ruim. Vão tirar ela de lá e vão mandar ela embora para casa. Minha mulher vai morrer, ou então não vão atender. Isso é um indicador terrível do nosso convívio. Não é? É um indicador terrível, gente. Eu digo, gente, a gente não está fazendo pesquisa. Aí ele olhou para mim e fez, rapaz, agora eu vou repensar. E aí a gente refez uma outra forma de aplicar esses estudos na UTI ou em outros lugares. Foi até suspenso. Eles pediram para que eu supervisionasse e suspendesse, e eu suspendi mesmo.
porque não há condição. Então, a vulnerabilidade, a forma da apresentação, o cuidado em escrever o projeto, não como um protocolo frio, mas como a vida da gente, como a vida das pessoas, é quem vai delinear uma coisa muito mais digna, muito mais humana de se fazer. Então, o CEP vai cobrar isso. O CEP vai pensar, olha, você tem a resolução, mas você entendeu o princípio da não maleficência? Você entendeu o princípio da autonomia? Você entendeu o princípio da equidade e justiça? Sim. Bom, aí você vê claramente no projeto delineado, sabe? Você vê claramente. Para a gente que está no CEP há anos, claramente a gente vê. Tem projetos, inclusive, isso é importante a gente falar, que dentro da UNEB foi dito que nunca seria executado. E aí me chamaram para uma reunião, Derval, esse projeto não tem condição, os meninos não têm pai, não têm mãe, moram na rua, sabe? Muitos deles estão sendo usados pelo tráfico. É impossível fazer um projeto de pesquisa com eles. Eu digo, não é impossível. Não é impossível, eu digo, não é impossível. Agora você tem que ir para casa se fazer a pergunta. Eu quero ser pesquisador e eu estou disposto ao trabalho? Ou eu quero só o meu título para terminar o meu doutorado rápido? Vá para casa, se responda essa pergunta. No outro dia, se você quiser executar a pesquisa, você vem que eu vou trabalhar mais seu orientador para a gente conseguir tudo. E ele foi danado, viu, gente? Ele voltou e disse, não, eu vou fazer. Envolveu todo mundo. Eu disse, olha, se você vai fazer esse trabalho precisa ser envolvido Polícia Militar, Vara de Família, Ministério Público, tá? O CAPS como apoio psicológico para esses meninos e as voluntárias sociais. E ele envolveu todo mundo. Envolveu, conseguiu a autorização do juiz, não aplicou TCLE, porque o risco era muito, alguns desses menores de idade já eram infratores e já estavam no tráfico, outros queriam sair, ele inclusive conseguiu tirar 13 disso, sabe? Não NEB, dentro dos nossos cursos. A polícia militar passou a entrar de forma diferente na comunidade, sabe? Porque participou disso, depois teve, inclusive, formação para eles, um projeto de corte que durou mais de 2 anos, e o pesquisador se dedicou a executar da forma ética. E todos diziam que era impossível. E foi feito. Então, baseado nisso, é que eu digo para vocês, se a gente quiser a formação e estiver disposto a colaborar e a aprender e a ensinar, a coisa fica diferente, sabe? Se você olhar a entrada no CEP como formação, fica diferente. Agora, se olhar com olhar, é fiscalizador, ele vai dizer que não pode. Bom, aí é uma podação, sim. Aí a gente até se revolta, sabe? Principalmente pesquisador com ego lá em cima. Não somos? Todos nós somos. Ninguém gosta de falar de ética e falar do ego, não, né? Porque nossos egos são desenfreados mesmo, ainda mais na academia. Todo mundo retadinho, danadinho. Se o ego se materializasse, a gente tinha que sair da Terra e amassar todo mundo. Eu nunca vi ética dar conta de ego desenfreado. Nunca vi. Toda vez que você tiver uma exacerbação no ego ou no superego, quem vai mandar é o ID. Vamos lá lembrar de Freud, vamos, eu vou abusar agora, lembrar de Freud. Ele nos ensinou isso muitas vezes e a gente lê, mas na prática faz isso. As escolas estão pedindo o que para a gente aí? E não quer mais a gente lá. O que será? Chega nas escolas, chega nas comunidades, olha, isso aqui está tudo errado. Quem sabe sou eu que vim de lá da universidade. Não são todos, mas a maioria é. A maioria é. Porque chega e as escolas não querem a gente. Eu recebi reclamação semana passada de uma escola. Infelizmente, tem hora que me dá vontade de entrar num buraquinho, viu, Magu? Mas eu tenho que ir, faz parte, eu tenho que ir. Bom, Essa perspectiva, Derval,
Onde é que entra a autonomia? Oi? Repete, por A favor. partir desse quadro que você narra, desse último exemplo aí, sem entrar em detalhes, evidentemente, dessa queixa, entre aspas, onde é que entra o conceito de autonomia em ética na pesquisa? O Onde é que conceito de entra? autonomia é legal. A autonomia, ela é a forma mais clara de você se libertar e libertar as pessoas, tá? Porque o que é autonomia? Significa autodeterminação, autogoverno, o poder de cada pessoa de tomar decisão sobre a sua vida, tá? Mas você pode fazer isso sem pensar na vida completa, sem pensar na saúde, sem pensar na, na profissionalismo, no individualismo, na religião, em tudo. Você não pode pensar autonomia separando a pessoa em partes. E também não tem como pensar autonomia sem a boa-fé, tem? Se você não tem boa-fé, você vai dar informação fidedigna para a pessoa manter a autonomia dela? Pois é. Então, é outro calcanhar de Aquiles nosso. Como nós utilizamos a limitação dos outros para benesses pessoais, fica difícil você revelar sua limitação porque você tem medo disso. Se você tem medo de revelar sua limitação dentro de uma sociedade que deveria se ajudar para melhorarmos essas limitações e vencê-las juntas, não há possibilidade de ter ética, porque a pessoa nunca vai dar autonomia plena para outra. Você vai achar muita. Você vai achar. Gente, é como acertar na loteria, tá? Achar pessoas assim. Por quê? Porque como o medo é quem conduz a nossa vida, o medo de revelar uma inadequação e ser usado contra a gente, haja vista nossas vidas institucionais. Quando a pessoa não sabe de uma coisa, ela morre de medo de falar e perder o cargo. Estou mentindo? Não é assim nossa vida? E aí você fica pensando, bom, se nós, como antes de sermos mulheres e homens das cavernas, éramos nômades, precisávamos andar juntos para que os outros animais, que de fato tinham o físico mais poderoso, não fizessem a gente de presa. Aí a gente se unia. Olha que negócio difícil da gente hoje pensar isso. A gente se unia para vencer essa limitação, tá? E para se defender dos outros animais. Até aí era uma necessidade, tá? Depois disso, a gente criou fogo, passou a comer, que a gente brinca que é até com o terceiro estômago, que o fogo faz o papel primeiro, e o nosso cérebro cresceu, e nós hoje utilizamos, invertemos a vida em sociedade para vencermos as limitações juntas, para usarmos essas limitações contra o outro. Ou seja, a vida em sociedade é um desastre hoje. Como é que vai ser ético assim? Sabe? Como é que você vai trabalhar a autonomia sem trabalhar a vulnerabilidade e sem crescermos juntos, sem vencermos essas limitações juntos? Se nós utilizamos a limitação para ganhar benesses e subir ou vencer a limitação se sobrepondo aos outros, não tem ética nisso. E isso não é tão fácil de se fazer na pesquisa científica como se faz todos os dias na vida normal. Não é? Isso é muito fácil. A gente faz como se fosse água hoje. Então, o CEP vai cobrar isso da gente. É por isso que esse conceito de autonomia, ele não pode ser visto sem o contraponto da vulnerabilidade e sem uma mente cuidadosa, com capacidade analítica acentuada para não perpetrar esse tipo de vida cotidiano que nós estamos fazendo. Porque tem pesquisa que quer fazer. Tem delas que faz, porque, infelizmente,
Se a pessoa não tiver a formação que passa no CEP, ela vai com a mesma concepção de autonomia e desligada de uma vida social, acha que vai conseguir fazer na pesquisa científica. E, infelizmente, é aí onde a gente tem os piores tragédias. Na pesquisa científica, volta a se fazer mais do mesmo. Tá? Então, a ideia de pensar essa autonomia e pensar aprendendo isso é para que você entenda a correlação com a vulnerabilidade, entender a vida em sociedade, que a pesquisa científica não é para perpetrar essas mazelas que já tem aí, e sim para dar outro exemplo, inclusive de evoluir o objeto estudado e as pessoas envolvidas nele. Entendeu, Zé? Mas você não consegue isso se a gente não tem um conceito de autonomia correlacionado forte, introduzido, subjetivado em você ou em nós, para que isso faça parte de você. Todo mundo aqui é professor, né? Pelo que eu estou vendo. Né? Então, se todos são, a gente sabe que o aprendizado, ele chega um momento que, quando ele é introjetado na nossa vida e na nossa forma de ser, no nosso ser, ele não é mais esquecido. E você já faz disso a sua vida. É diferente de você gravar alguma coisa. Você grava, você faz a prova, você passa, mas em algum tempo você esquece. Ser ético é a mesma coisa. Ser ético é aprender e gostar de ser ético. Se você faz porque existe a lei, você é moralista. Se você não conhece o princípio da autonomia para ter cuidado com o outro, para dar informação fidedigna, se você já tem medo do outro porque o convívio social é um inferno de verdade. Porque se você tem medo de vencer sua limitação, e qual ser humano não tem limitação? E qual ser humano não tem uma parte que precise melhorar? É um inferno de verdade. Então, não tem como se ter autonomia, não tem como se viver eticamente, se você vive numa nação que um tem medo do outro. E na pesquisa científica é a mesma coisa. Se a gente não tiver capacidade de informar os outros as coisas claramente, como eu vejo, o paralelo disso diga qual é o risco da sua pesquisa. A primeira coisa que me diz, eu não vou dizer não, porque o participante não vai entrar na minha pesquisa. Não é o reflexo do que eu estou falando? E aí você vê, aí tem um problema grave. Vai o projeto para o CEP, não tem risco, ou então o risco é manipulado. O risco é só o desconforto, mas a gente está vendo lá que vai entrevistar o professor, o docente, para ele dar uma entrevista sobre a Secretaria de Educação, que inclusive não dá as condições de trabalho para ele. E ainda põe em rota de colisão ele com a gestão da escola. E ainda bota, eu vou filmar, vou trazer um documentário com o professor depois disso. Eu digo, gente, é muita inocência. Você, na verdade, está botando um alvo no nosso professor. E é colega nosso. Porque ele vai estar identificado, sabe? Ele pode estar muito zangado com a escola e querer falar, mas a pesquisa científica não é para acentuar a vulnerabilidade deles e aumentar o problema na pesquisa. E o problema do colégio qual é a proposta? Não tem. Então, você veja que aí ele já fez o mesmo ciclo. Estão entendendo? O ciclo é o mesmo. Aí o professor vai perceber, o professor que não é besta, vai perceber e vai dizer, pô, mas esse cara está me botando numa situação ainda pior. Se ele tiver em sã consciência, ele vai dizer, eu vou dizer tudo que está na lei. Inclusive, minha entrevista, isso aqui não vai ser nenhuma pesquisa, isso aqui vai ser uma pesquisa documentária, nunca vai ser uma pesquisa científica. Porque o professor não vai se expor.
ou se ele se expor, que ainda é mais grave, pode estar muito zangado com a secretaria, pode estar muito zangado com a escola, se expor, fazer esse tipo de exposição, e foi negado para ele os riscos, não foi dito para ele que ele poderia ser perseguido, não foi dito para ele que ele poderia sofrer diversas penalidades que não só são botar para fora, sabe? Porque às vezes a escola é pública, não pode botar para fora, mas pode assediar o professor e deixar ele numa situação complicada por anos. Não é isso? Isso não pode acontecer? É pior do que demitir. Eu tenho amigos que ficaram até com câncer, porque, infelizmente, entraram numa barca furada e não explicaram para ele que a atividade dariam esses problemas para ele. Então, veja que é o mesmo ciclo do medo, que quando você consegue fazer a pesquisa científica, a pessoa, esse caso mesmo, a pessoa se expôs, depois que foi publicado, teve que retornar tudo, porque ela entrou na justiça para tirar, que ela não estava em sã consciência, ela não sabia que aquilo seria assim, e ainda processou o pesquisador. Se sentiu traído, porque o pesquisador não avisou para eles que tinha esses riscos. Aí você fica se perguntando, gente, como eu posso realizar uma pesquisa, infelizmente, que cria mais 3 problemas no campo, em vez de resolver o que ele foi estudar, em vez de trazer propostas para melhorar o que ele foi estudar. Isso é muito grave, sabe? Para mim, isso é de uma gravidade imensa. O projeto, se ele tivesse passado no CEP, o projeto não seria aprovado daquele jeito. Ele teria que fazer diversas vezes versões até ajustar o projeto, sabe? Porque não era para ser executado daquele jeito. E aí, infelizmente, não passou, fez a revelia e, infelizmente, está respondendo sozinho hoje, sabe? Muito grave isso. Romildo. Não, é só para fazer um paralelo com sua fala, né? Na minha pesquisa do mestrado, eu vivenciei muito essa situação do medo do professor em trazer à tona aquilo que o chão da escola já revelava. Mas pelo fato dela ser ali no momento o objeto de intermediação, você percebia no discurso dela, na fala dela, durante a entrevista, uma total desconexão do que acontecia nos corredores da escola, nas falas de sala de professor, justamente por esse medo do combate, do poder executivo, da perseguição, principalmente no interior, onde, infelizmente, isso é de forma mais clara. Às vezes, o pesquisador, ao trazer a fala da pessoa, sem mesmo revelar o nome, mas acaba sendo revelado porque o discurso dessa pessoa é conhecido nos corredores. Então, assim, de fato, é algo bem complicado, mesmo o pesquisador usando um pouco da ética, ainda acaba encontrando esses entraves para a realização da pesquisa científica. Sim, e é tão legal isso que você está falando, que veja que, primeiro de tudo, nós não temos a obrigação de fazer. A nossa obrigação não é só fazer a pesquisa científica. Antes de tudo, é explicá-la para as instituições e para as pessoas. Explicá-la, se fazer confiável. Olha como isso é interessante. Você precisa explicar a pesquisa, se fazer confiável, para depois você executar. Veja que não é um processo meteórico. Tem hora que você cai na instituição para fazer a pesquisa, vocês não, né? Que vocês não vão fazer isso, obviamente. Mas as pessoas pensam que vão chegar e vão cair meteoricamente para dar um instrumento de pesquisa e estão fazendo pesquisa e é conversa. As pessoas não confiam, não respondem coisas que nada tem a ver, como você falou. Nem precisa desenterrar a Einstein para ele mostrar para a gente, é só você olhar para frente que você vê que o depoimento e os dados não batem com o que você está vendo. Isso é de uma importância maravilhosa se o pesquisador ele começa a ter essa capacidade analítica, sabe?
se ele consegue perceber esse contexto e, a partir daí, ele convencer as outras pessoas, ou melhor, eu acho que precisa ser demonstrado que ele é confiável, sabe? Precisa demonstrar que você está no campo para ajudar ou para propor e não para punir. Porque enquanto a gente não aprender a fazer isso, nós estamos num faz de conta. E nossas pesquisas, elas não mudam o nosso país para melhor, sabe? Elas vão nos dar títulos isoladamente, que é uma perpetração também da própria colonização. Se eu faço uma atividade onde só eu saio com meu título de doutor e a comunidade escolar fica lá no problema, o que eu mudei? Não é uma outra colonização? Para mim só está mudando de cara, sabe? Só está mudando a roupagem, mas é a mesma coisa. Então, a gente precisa pensar nisso, Zé. Dentro dessa perspectiva, assim, a gente aprende através das disciplinas, dos nossos orientadores, professores, e o conhecimento é constituído no sujeito, não é? É no sujeito que se constitui o conhecimento. E aí é uma discussão. Nessa perspectiva, então, eu pergunto, onde é que entra o orientador nesse momento, não é? Porque assim, a gente aprende que o projeto é nosso, a autoria é nossa, o autor somos nós, quem pariu o projeto, né, Magu, é a gente, mas a orientadora está ali. Né? Como é que o orientador entraria nesse processo? Em que processo? Não de orientação em si. Não é isso que eu estou querendo trazer aqui, por questões éticas. Sim. Assim, na perspectiva do... Entendeu? Então, assim, porque a Derval quer que eu pinte de azul. E o Comitê de Ética me recomenda que eu pense em outra possibilidade. Sim. E agora? Deus ou Mamon? Olha, é aí que vem a habilidade de ser pesquisador, tá? É aí que vem a habilidade da análise de contexto e da decisão assertiva, de preferência colegiada. Primeira coisa que eu preciso que vocês se lembrem: ética e ética em pesquisa é nova no nosso país, tá? A gente precisa olhar isso com um olhar de educador, tá? E não com um olhar julgador. Primeiro, vou falar para você claramente: nossos orientadores, uma boa parte, não sabe do que eu estou discutindo, porque foi formado no mesmo lugar que a gente, mas não teve a chance ou não se permitiu a chance de ter essas discussões ainda, tá? E aí a gente precisa olhar isso com um olhar de aprendizado. Eles, às vezes, eu digo para você, nosso NEB tem os melhores orientadores que eu já vi. E olha que eu já fui para outras universidades. Agora, nós também temos uma necessidade do processo evolutivo, do processo educacional. E nós estamos no país 500 anos atrasado com a ética de convívio e pelo menos 100 com a ética em pesquisa. Tá? E isso não pode ser esquecido. Tá? Eu toquei no calcanhar de Aquiles aqui mais cedo. Quem não tem o ego controlado não vai aprender ética e não vai aplicar ética. Isso também é uma possibilidade que a gente precisa ter capacidade de entender no outro. Tá? Os pesquisadores são seres humanos igual a gente, não são? Eles estão aprendendo. Então, essa perspectiva de vida não é incentivada no nosso país e eles também não sabem, às vezes. É assim que eu vejo, sabe? E às vezes olha para você e diz, olha, eu quero assim, o projeto é meu. Bom, eu sei que o projeto não é meu, o projeto é nosso. Até porque como é que eu vou executar uma pesquisa científica numa escola? Como é que eu vou propor melhoria na escola se o projeto é só meu? Olha a prepotência acadêmica bem latente aí. Como é que eu vou executar? Vou mudar uma escola todinha sem a escola? Sabe? Como é isso? Qual é a proposta? Como é que a escola vai implementar
eu quero mudar as políticas públicas de inclusão da escola. Mas eu não incluí a escola, eu não coloquei participantes, eu coloquei um objeto. Vou chegar lá, vou aplicar o questionário em 10 minutos na escola, vou embora, vou traçar, vou fazer minhas considerações, até que eu tente fazer alguma proposta. A escola nunca soube. Quando você chegar lá, ela vai olhar como, dependendo, inclusive, do construto, de como seja a assinatura literal, que foi maravilhoso o Romildo no instante. Quando a assinatura literal for com os traços colonizadores também, dizendo, olha, vocês estão errados nisso, vocês estão errados naquilo, vocês não podem fazer assim, a metodologia de pesquisa, de ensino de não sei quem está, de tal disciplina está faltando, está sem... o professor não entende direito as coisas, porque eu já vi construto assim, sabe? E aí o orientador está aprendendo também. Eu vejo assim, sabe? E aí é a gente ter paciência e dizer, professor, mas eu não queria assim, como é que a gente dá para conversar, sabe? Por quê? Porque é uma negociação. E talvez a gente esteja fazendo o processo educacional inverso em alguns momentos, sabe? Vai ter que mostrar para ele, eu tenho departamento que o cara não queria me ver pintar de azul, meu irmão, nem de ouro. Eu chegava na porta do departamento, eu estava com a bazuca me esperando. Isso é vida real, é pesquisa, e é ética, e é vida real, que a gente está discutindo aqui. O cara não quer me ver. Mas depois que ele entendeu o processo, ele disse, epa, peraí, como assim? Eu digo, Aí, inclusive, foi muito duro, porque como ele foi duro, ele me obrigou a ser duro, né, Madu? Então, como ele me obrigou a ser duro, ele fez, professor, mas como assim que eu tenho que me render a isso? Eu digo, isso? Eu não entendi, professor. Eu estou falando de ética. O senhor está maculando o direito fundamental das pessoas para fazer uma pesquisa. O senhor está me dizendo que é uma questão do que eu quero? Eu não estou entendendo, não. Mas, se o senhor quiser depois bater um papo com calma, a gente vai discutir. Aí ele se separou, ele fez, peraí, mas o direito fundamental da pessoa eu tô maculando, eu digo, tá, e eu provo. Quando o senhor publicar o seu construto, que a família deles lá, a família de um interior desse tamanho, que todo mundo sabe quem é todo mundo, você pode não botar o nome, você pode não dizer quem é, mas quando você disser o bairro, todo mundo vai saber quem é a família. Tem menores lá, houve um assassinato que um membro de uma família assassinou o outro. Os que não sabem agora vão saber a partir do seu construto. E o senhor quer correr o risco de acontecer uma nova guerra lá na cidade pequena, porque o senhor tem o direito de publicar? O senhor acha que a Constituição Federal, e eu já tinha estudado o caso, porque foi muito grave, inclusive, eu disse, você tem o artigo 226 e o artigo 227 da Constituição. A família é coisa sagrada. Quando o senhor publicar, o senhor vai destruir as duas famílias. Código Civil, o senhor vai lá olhar, princípio da não maleficência fez o nosso Código Civil quase todo. E é para ser visto como preventivo, não como corretivo. Ele ficou... então a gente tem que sentar, professor. Ele tem que sentar. Então, um cara que não queria nem me ver pintado de ouro, de repente, pediu novamente, eu já fui lá algumas vezes, e hoje eles já estão em outro nível, sabe, Eusébio? Mas é aquilo que eu disse a você, dá tempo ao processo. Nós somos um país novo, que estamos discutindo ética agora, sabe? Muitos anos atrasados, uma ética ampla, epistemológica, primeiro de convívio, que vai para as pesquisas. Então, hoje a gente parte para discutir como aprendizes também, sabe? Como pessoas que estão dispostas a colaborar, a mudar isso e a mudar essa colonização, em vez de ir só pensando que a pessoa já deveria saber. Eu não vou pensando que a pessoa deveria saber. Porque ele é orientador, ele é professor, pós-doutor, para mim isso não. O que importa é o que a gente estava discutindo aqui, que o nosso convívio, ele tem o discurso e a narrativa ética, mas a vida, em maior parte, é moralista. Tá?
Então, isso choca com as pesquisas científicas e somos nós que temos que convencê-los de forma diferente. Entendeu? Essa é a minha visão, a minha singela visão, sabe? A minha singela visão. Alguém mais? Magu tá com a mão levantada. Ô, Magu, é porque... Tá tranquilo. Tranquilo. Agora eu fecho. Espera aí um pouquinho. Então, gente, isso é muito importante a gente pensar, por favor. Desculpa, gente. Sobre o que o Eusébio colocou, eu não sei se eu entendi, mas eu vou falar assim um pouquinho pelo que eu já vivenciei, né? Por já ter submetido ao CEP. Então, assim, essa questão do orientador. Eu não sei se você ficou assim em dúvida, depende do que o orientador diz, do que o CEP diz. Eu acho que Val colocou aí claramente, né, que existe o papel de cada um, né? E assim, quando a gente submete lá na plataforma Brasil, a gente vai preencher todo um formulário, né? Isso, Val, dentro do que a gente já vem desenvolvendo, e há um momento em que a gente coloca o nosso, que é a brochura, né, que chama, que é o nosso, no caso a dissertação, no doutorado a tese, para ser avaliada pelo CEP. Da minha experiência, eu vou trazer aqui só um detalhe, o meu voltou por questão de prazos. Então, no caso da minha, todo mundo vai ter que constar lá, dentro do nosso documento, do nosso trabalho, o cronograma, e esse cronograma tem que ter uma previsão de 60 dias de antecedência. Então, é importante colocar que naquela etapa em que vai haver uma avaliação do CEP, que é o período considerado 60 dias para a apreciação do CEP, a gente tem que cumprir aquilo, tem que fazer valer. Então, no meu caso, eu não coloquei os 60 dias de prazo, e isso aí fez voltar o meu para corrigir. Então, Val, estava falando aqui, acho que não sei se por algum momento sua internet A minha falhou. internet caiu aqui um minuto. Aí eu estava falando que é legal que a gente fique atento, assim, às questões que possam vir a ter um parecer desfavorável, digamos, né? Não é um parecer desfavorável, mas um retorno para a correção, que não é o parecer final, é outra coisa, mas assim, podem acontecer. E na minha experiência, eu digo assim, é no sentido de ajudar, prestar atenção no cronograma para que deixe bem claro o período de 60 dias só para a apreciação do CEP. Isso é legal, porque para quem vai fazer, não incorrer no mesmo equívoco, né? Como aconteceu comigo. Mas, assim, de resto, eu acho que tem, diante do que Val colocou, né, a questão da ética, ela vai estar presente, inclusive, na nossa escrita, né, no que a gente pretende, quais são os nossos objetivos, então aquilo ali já está bem claro, né, do que a gente realmente quer, e aí fica a critério do comitê, né, Mas, isso aí. na verdade, é tão legal isso que você falou aí, Malu, porque o cronograma, quando você pensa no cronograma, você tem que pensar na carência do CEP, tá? Quando você pensa nessa carência de que são 40 dias úteis, que dá mais ou menos 60 dias, sabe? Então, é importante pensar nisso, porque, gente, tem gente que fala, pô, Derval, mas é muito tempo. Gente, vocês levaram 4 anos para escrever um projeto. A gente vai ler em 30 dias para discutir com 58 membros. Inclusive, o Eusébio é um dos membros agora votado há pouco tempo no CEP-NEB. Eu fico muito feliz de saber disso, sabe? Ele veio, já está nos integrando também. Então, eu tive esse cuidado, viu, Devaldo, não falar isso aqui,
Para deixar que você falasse. Eu entendi. Eu já tinha percebido isso, eu não quis falar nada, mas agora eu acho importante falar. Então, vocês precisam pensar que isso é muita responsabilidade, sabe, gente? Ler o projeto, nós, às vezes, ficamos 2, 3 membros com um projeto, são projetos, às vezes, complexos, como eu já falei com vocês mais cedo, e a gente depois se reúne numa plenária com 58 para 3 de nós apresentarmos e interdisciplinarmente discutirmos entre todos os 58. E desses 58 tem a comunidade quilombola, tinha comunidade aí da Engomadeira, lá no Cabula, sabe? Tinham pessoas da própria sociedade civil que trabalham junto com a gente, dando esse suporte do que é as pesquisas para eles e quais são nossos maiores equívocos quando vamos a campo. Então, isso é muito fácil de falar, né, não, galera? Mas não é fácil de fazer, não, viu? 60 dias é até pouco. Por favor, Clarice. Oi, boa noite. Eu também já tive a minha aprovação pelo CEP, né? E realmente os 60 dias para o trabalho do CEP é pouco. Para a gente é uma vida, porque normalmente a gente está precisando terminar a pesquisa. Mas a minha pergunta é a seguinte, até eu tenho assistido bancas recentemente, né? Que isso ajuda muito para a gente construir a nossa escrita e nos preparar. E aí me surgiu uma dúvida a partir de um questionamento em uma dessas atividades, que é sobre quando a gente faz um estudo de caso de um ambiente único, sobre o uso de... que, assim, a gente diz que vai ter o sigilo, Confidencialidade. né? A confidencialidade, mas, às vezes, o caso ele é tão específico que, para muitas pessoas que podem acessar essa pesquisa, não vai estar tão sigiloso assim. E sobre a identificação desses espaços, o uso de fotos, o uso de algum elemento assim, como é que a gente deve lidar no sentido de minimizar essa identificação imediata, né, onde a gente utilizou como locus dessas pesquisas? Maravilhosa sua pergunta, Clarice. Porque veja que gosto tanto dessa metodologia ativa, porque o aprendizado, ele é, como o Ausber fala, né? Ele é significativo, ele não é um slide onde a gente vai discorrendo e vocês vão gravando. Veja que quando você faz essa pergunta, aprendizado vai para todos de uma forma bem mais significativa, bem mais eficaz. Olha como isso é importante. Primeiro, o que você está falando é que quando você trata de um caso, de um estudo de caso, você tem a rastreabilidade das pessoas. E a rastreabilidade da instituição, por quê? Por causa da especificidade do projeto e do fenômeno estudado. Olha que massa. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Se a revelação da identidade dessas pessoas acentuarem o risco para elas de serem assediados, de serem penalizados, de serem perseguidos, de se sentirem oprimidos, porque isso acontece na pesquisa, é mundo real, o pesquisador tem a obrigação de ampliar o campo. Porque tem pesquisa que é impossível. Você chega numa comunidade pequena, numa escola como Várzea da Roça, só tem 3 escolas, sabe? O lugar só tem 3 escolas. Aí você vai e pega um aluno que tem problema com deficiência e não aprende. Dependendo de como você publique, todo mundo vai saber que é um aluno na escola. Então, às vezes, o ideal é não identificar a instituição e ampliar o campo de pesquisa. Se há essa possibilidade, não é para ser feito. Se o seu delineamento do objetivo de pesquisa pode acentuar
a vulnerabilidade das pessoas, elas não podem ser identificadas. E isso eu afirmo para vocês com 20 anos de trabalho e que estou aprendendo ainda. Mas isso eu tenho certeza. Aconteceu isso, o seu objetivo de pesquisa vulnerabilizou o participante, não é possível revelar a identidade. Você precisa ampliar o campo, você precisa botar 2, 3 escolas, você precisa botar 3 instituições, deixar de ser um estudo de caso, porque você está colocando ele em risco, sabe? Mas aí o pesquisador não está aberto a essa discussão ética. Ele está na ideia de que ele vai realizar o desejo dele sem estar na justa medida de Aristóteles. E aí ele vai teimar com o CEP, tentando, por meses, ludibriar o CEP, dizendo que ele vai continuar com o estudo de caso e que ele não vai identificar a pessoa. Mas é conversa. Todos nós sabemos que vai identificar. E é isso que faz demorar o projeto no CEP de ir e voltar. E o pesquisador não contextualiza quando fala do lado de fora. Ele simplesmente diz: o CEP está empatando meu projeto. Mas ele não diz lá: eu quero fazer um estudo de caso com uma criança que tem um problema de deficiência na escola tal, num município desse tamanho que só tem 2 escolas. A gente disse para ele: olha, por favor, tente ampliar o seu projeto de pesquisa, converse com o seu orientador, veja qual é a forma. Aí sabe qual é a justificativa, Clarice? Eu não tenho tempo, mas porque você não tem tempo, quem vai pagar é o menor de idade que vai ficar exposto? E o artigo 227 da Constituição e 226? E o ECA, que praticamente proíbe participação de criança em pesquisa científica? Se a gente soubesse profundamente o princípio da não maleficência e o artigo 31 do ECA, a gente não botava criança em pesquisa científica. Sabe? Lá, se você for olhar, eu não lembro se é artigo 31 ou artigo 32, eu acho que é um desses 2. Podem olhar aí, por favor, e me ajudar, se puder. Tem lá: submeter criança sob sua tutela ou menor de idade a constrangimento é crime. Vocês já pensaram na profundidade disso? Aí uma criança, numa cidade pequenininha, que ela tem um problema específico na escola, vai se fazer um estudo de caso com ela, onde vai se estudar o desempenho dela, que todo mundo já sabe que não é igual, porque ela não tem o mesmo desempenho de uma outra criança, e vai expor essa criança, porque todo mundo vai saber quem é no bairro, na publicação. É isso que você está falando, sabe? E eu achei perfeito. Ainda tem o agravante das fotos e das filmagens que você acabou de me falar. Ainda tem essa parte. Fotos e filmagens em pesquisa científica é algo altamente contraditório e foge da epistemologia de pesquisa científica. Aderval, como assim? Gente, eu acabei de dizer que você não pode nem sequer publicar o nome da escola dentro de uma cidade pequena como Várzea da Roça. Você imagine a foto de um menor de idade numa situação dessa. Envolve os direitos autorais, envolve Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, princípio da não maleficência e Lei de proteção de dados. Lei de proteção de dados, mas a lei de proteção de dados, nesse caso, o artigo 226 da Constituição é catedrático, acabou com a gente, sabe? Não tem condição, não é possível você publicar ou expor as pessoas numa atividade que você possa contrair provas contra ela. Ninguém fala isso na pesquisa científica. Mas a pesquisa, tem algum advogado aqui, gente, que pode ajudar? Por favor, viu? Podem ficar à vontade se tiver. Qual é o lance maior? A pesquisa científica, com a sua fonte de dados e a sua metodologia, ela consegue comprovar de forma irrefutável inadequação das pessoas. E as pessoas ficam sem direito de defesa.
Vocês entenderam isso? Então, é algo muito significativo entender. Então, quando a gente propõe foto e filmagem numa pesquisa científica, a gente está dizendo, olha, vou depender do meu objetivo. O meu objetivo vai pegar inadequação das pessoas? Vai. Impossível. Não tem como você fazer um documentário com uma pesquisa que começa com um objetivo ou com uma pergunta orientadora que pode pegar inadequação das pessoas. E as pessoas insistem epistemologicamente em usar uma foto e filmagem de forma ilustrativa nos projetos. Que a gente fica confuso, gente. Como é que ele traçou como é que foi delineado um projeto de pesquisa onde vai averiguar se o professor tem um ensino da metodologia adequado e vai fazer um documentário sobre isso com o próprio professor? Gente, é uma exposição que você vai deixar o vulnerável do sistema ainda mais vulnerável, sabe? Epistemologicamente, a pesquisa não é uma pesquisa, ela não é uma pesquisa na área do jornalismo, não é um documentário, ela é uma pesquisa científica que você está propondo uma análise concisa com fonte de dados confiáveis, ou deveria ser, né? Se você conseguir isso, gente, é maravilhoso. Agora, expor as pessoas não tem como. Ah, professor, mas tem projeto que eu posso publicar? Tem sim, depende do objeto. Por exemplo, na área de artes e cultura, eu já vi projetos com artistas, com pessoas públicas, que não vai contrair ou comprovar provas direcionadas contra essas pessoas. Então, ele já está acostumado com a crítica, então é possível fazer, sabe? Talvez sejam até a contrapartida para esse artista, para essa pessoa pública, mas é com ressalva. Se o objeto e o objetivo de pesquisa trouxer para eles a possibilidade de vulnerabilizá-lo, a gente não pode permitir isso no CEP. A gente não vai aprovar. Vocês entenderam? Então, isso é muito profundo. Não é uma questão burocrática, gente. É uma questão ética, é uma questão de sensatez, de não fazer mais do mesmo, sabe? Isso é importante. Por favor, Clarice. Eu queria só pedir licença, Clarice, assim, agradecer, assim, eu tenho que sair agora, mas agradecer a Derval pela oportunidade, aos colegas. Eu fui batizado hoje no grupo, né? Eu sinto muito feliz com isso. Alguns projetos Parece que o Zé travou. com isso, de trabalho mesmo, e agora os colegas, que bom. Eu cumprimento a sua, né? Travou. E agora? Voltou. Não, estamos ouvindo. Pronto, é só para agradecer mais uma vez, em humilde, eu cumprimentar a toda a equipe e dizer muito obrigado pela acolhida. Eu tenho muito que aprender com vocês, realmente, é uma verdade. O aprendizado é fantástico. E eu não tenho negócio de arrogância, nego, não. Comigo pode puxar a orelha, que eu também puxo a orelha com amor. Depois eu boto um pouquinho de alfazema, fica uma delícia. Um abraço a todos, uma boa noite. Vou precisar sair agora. Obrigado, Zé. Boa noite, José. Boa noite. Rapidinho, Aderval, obrigada pela resposta. Mas, assim, qual é o limite? Não se falando de pessoas. Eu estou numa cidade grande, mas eu tenho uma situação que é um caso que é muito particular. E como que fica essa questão de aparecer a nomenclatura no título da pesquisa, ou de se trazer fotos dessa instituição para cá? Porque você meio que oculta a identidade dos sujeitos, mas você traz a instituição. É isso. Aí vai depender do objetivo, do objeto de pesquisa e do seu projeto. Se vulnerabilizar a instituição, a gente também não permite, a gente não aprova. Até vocês conseguirem codificá-la
de tal forma para não ser rastreado. Porque a vida da gente, as publicações nossas, não livra da implicação política, da implicação de convívio, sabe? Então, a gente precisa ver nossas pesquisas dentro da sociedade de uma forma ampla, e não de uma forma poética, como se todo mundo fosse pegar aquilo ali para usar numa boa. Tem gente que não vai usar numa boa, vai usar de forma isolada para prejudicar as outras pessoas. O pesquisador tem que pensar nisso e fazer um construto de forma a que não exponha as pessoas. Por isso que as fotos e as filmagens, elas são muito condicionadas ao delineamento do projeto. Mas afirmo, viu, Clarice? 90%, 95% não pode fazer. Não pode fazer. Ok. Ficou Satisfeita. Aí talvez seja até eu repensar a redação do meu texto para dar uma questão de uma dimensão maior, de usar mesmo o óculos e não o nome do projeto com o qual eu trabalho. Perfeito. Porque eu trabalhei com entrevistas e as falas das pessoas são muito conhecidas do grande grupo, né? E até mesmo fora do próprio grupo. Então, talvez não me referir ao nome do projeto em si, mas usar o assunto que ele trata de uma forma mais genérica. Sim, perfeito. Porque a ideia... Obrigada. Olha que legal. A ideia da pesquisa científica, o Botilde criou para a melhoria coletiva e não para destaque de uma única pessoa. Você veja que nem o próprio pesquisador ele fica destacado numa pesquisa científica. É muito importante a gente discutir essa epistemologia, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam, querendo fazer, inclusive, pesquisa para promover um destaque de uma outra pessoa, que eu acho importantíssimo. Mas na pesquisa científica, não. Você tem que fazer em outra atividade. Porque dependendo da pesquisa científica, você vai botar um alvo nessa pessoa. Sabe? Em vez de reconhecer, em vez de, como a gente fala, dar voz e vez a ele, você vai estar botando um alvo nessas pessoas. Porque, infelizmente, a pesquisa científica que nós delineamos, em sua maioria, ela precisa comprovar uma necessidade de melhoria para a gente fazer a proposta. Isso é episteme mesmo, não tem para onde correr, sabe? E aí a pessoa vai com um olhar poético e expõe a outra. Tinha outra pessoa com a mão levantada, por favor. Era eu, Anderbal. Boa noite, gente. Hoje, sabe? Tudo bem? Não, eu tinha feito uma pergunta aí no chat, porque também eu não vou poder me estender muito. E Clarice até trouxe um pouco dessa questão também, quando o cenário, né, o locus da pesquisa também é limitado. No outro momento, eu tinha feito uma consulta a você em relação a essa questão da rastreabilidade, e aí você sugeriu que fosse para outras instituições, ampliasse o campo, que isso ajuda. Só que aí depois surgiu uma nova dúvida, e alguém também fez uma pergunta anteriormente no que se refere justamente a você ter esse diálogo com seu orientador, sua orientadora. E aí, quando é trazido que você precisa manter no título, embora, né, eles dizem que o título é a última coisa que você pensa, mas quando você tem que trazer no título o locus da pesquisa, isso também não compromete a rastreabilidade? Ou mesmo que você faça essa expansão, não comprometeria? Isso compromete, obviamente que compromete. Porque por mais que você tenha outras instituições, quando você mantém no título uma única, por exemplo, você tem 3, o título que está lá, eu que leio pesquisa há 25 anos, eu vou dizer, o que ela quer, na verdade, é essa que está no título. Se eu quiser rastrear alguma coisa, é lá que eu vou procurar. As outras estão... Vou ter que ler para descobrir. Hã? As outras eu vou ter que ler para descobrir, né? Exato, você entendeu? Então, é preciso pensar muito. Por isso que eu disse que a capacidade analítica
da gente que vai fazer pesquisa, ela começa a ficar mais ampliada a partir do conhecimento ético também, sabe? E a partir de pensar essas relações humanas de uma forma humana, e não no modus operandi, no modo de produção. O que é mais grave. Nós hoje estamos jogados nas armadilhas do tempo, porque o tempo é utilizado de uma forma pelo neoliberalismo, pela corrupção, muito eficaz para conduzir a gente de uma forma grosseira para as coisas. Na pesquisa científica, a gente não pode permitir, porque ela é uma das ferramentas de emancipação da nossa população, sabe? Se a gente permite que se use o tempo para, como eu ouvi da última vez, olha, eu não tenho tempo, eu vou citar o seu caso mesmo. Se você, em vez de pensar na ética, como nós estamos pensando aqui, você dissesse, não, eu não tenho tempo, eu tenho que botar desse jeito aí. Ou seja, você parou de pensar epistemologicamente numa pesquisa científica e no processo evolutivo de educação para pensar no modo de produção que o tempo é que é o mais importante. Ele é importante, mas ele não é determinante. O determinante é a ética e o bem-estar seu e das outras pessoas. E a execução do projeto de pesquisa de uma forma digna para todos. Então, se tiver que adaptar, é preciso adaptar. Veja que essa conversa com você me deixou feliz. Por quê? Porque você já está pensando que o título do seu projeto já não é tão adequado. Não é? Olha que é para isso que eu vim aqui. Não é para instrumentalizar vocês a usar a plataforma Brasil. Porque isso, se vacilar, vocês sabem usar até melhor que eu. Sabe? Mas o que eu quero de vocês é essa capacidade crítica de pensar seus projetos, sabe? E de pensar as relações dentro dele e como vocês trabalharão para zelar por esse princípio. Você sabe o que você está fazendo aí? De uma forma bem direta? Zelando pela autonomia e pelo princípio da não maleficência. É isso que você está fazendo. Mas ninguém apresenta para a gente assim. Apresenta para a gente de uma forma instrumentalizadora e cobrir a lei sem saber o que ela está dizendo, sabe? Sem um significado profundo na sua vida. E isso não é ética. Isso é um moralismo até o dia que a gente amanhecer retadinho. Aí sai retadinho, já não quer mais saber de porra nenhuma e chuta o pau da barraca. É problema dele, eu quero terminar esse negócio hoje. Não está internalizado. Não deseja ser ético, sabe? E aí é esse que é a dificuldade. E a gente hoje precisa ser ético, precisa desejar isso, precisa querer fazer o bem, como você fez aí agora. Olha, eu já vou ter que pensar, você já está ponderando o seu título de pesquisa para não expor a instituição nem as pessoas, gente. Essa é formação ética, não é instrumentalização. Obrigado pela sua pergunta, viu? Por me mostrar isso. Obrigada também. Quem mais, gente? Tem pergunta? Mais ninguém? Então, vamos. Então, Val, já que não tem mais alguma pergunta, se você tiver mais alguma coisa a colocar, você coloca. Senão, a gente agradece muito sua disponibilidade. Em nome do professor Túlio, né, que não pôde estar presente, mas que é o incentivador, né, desses momentos formativos para a gente. Acredito que para mim, e assim para todos os presentes, foi um momento muito enriquecedor, foi um momento de muito aprendizado, e que com certeza trouxe muitas luzes para essa submissão, para essa transformação dos nossos projetos, para não nos deixar cair nas armadilhas de expor os nossos sujeitos e até mesmo de não entrar
né, dentro da pesquisa com esse ego que você traz, que acaba atrapalhando a ética dentro do nosso fazer, do nosso caminhar da pesquisa. Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua participação, e agradeço também a todos os presentes e deixo o espaço aberto para os demais se colocarem. Também só agradeço mais uma vez, Val, os esclarecimentos, né? De todo modo, eu consegui passar por essa etapa e com seu apoio, muitas vezes perguntando ali no WhatsApp, tirando dúvidas, mas graças a Deus, né? Foi uma etapa vencida e que é importante e necessária, né? Mas agradeço mais uma vez pelas suas contribuições. Boa noite, viu, gente? Bom recesso, boas festas juninas. Eu vou agradecer a vocês. Eu não falei das resoluções nem das leis, que eu deixo para o final, tá? Depois de apresentar os princípios éticos, eu digo para vocês, tem a lei 14.874 de 2024, tem a resolução 510 de 2016 e tem a resolução 466 de 2012, para vocês lerem. No site do CEP, www.cep.neb.br, tem todas elas. E tem a cartilha do CEP que vocês podem ler. Tem também lá o template da Plataforma Brasil, com cada etapa da Plataforma Brasil para vocês preencherem. Inclusive, lá tem o conceito do que se deve colocar e como se deve colocar em cada etapa da Plataforma Brasil, tá? Vocês podem entrar lá e baixar. Eu não terminei isso, mas é preciso falar. Vocês também têm o comitê de ética que já está instalado no STIEP, nós já temos sala. Provavelmente essa semana já devem estar botando os telefones, vocês já podem ir lá, sabe? No empresarial, no edifício empresarial, na entrada do STIEP, ali, depois que você sai da Avenida Tancredo Neves. Então, hoje vocês têm um local que tem apoio também. Vocês podem me contatar lá no que precisar, contatar a equipe. Não só sou eu, nós temos 58 pessoas no CEP como conselheiros e temos mais 4 pessoas no administrativo lá. 3 deles são minhas orientadoras, minhas estagiárias de estágio supervisionado, sabe? Então, eu digo a vocês, vocês não tenham medo do CEP, pensem no que eu falei para vocês com tranquilidade, não fiquem sofrendo sozinhos, se martirizando, pode procurar a gente vai poder ajudar dentro do que é possível, tá? Estudando essas leis e essa cartilha, vocês vão ver que vocês não terão tanta dificuldade assim, baseado nessa discussão que nós tivemos hoje também. E sem essa discussão de qual é a ética, da medida de prevenção, dos princípios, a gente fica sem entender direito a função e nós, num convívio que é muito mais corretivo do que preventivo, choca com o trabalho do CEPS. E são esses os problemas mais graves. No demais, é usar a ferramenta, isso tem também um tutorial lá. Em um outro momento, se vocês quiserem fazer usando a ferramenta, nós podemos fazer também, tá? É só vocês pensarem e me avisarem com antecedência que eu faço, viu, Romero? Obrigado a todos. Certo. Desde já, obrigado pela sua nova disponibilidade. Obrigado a todos, tenham boa noite e um bom São João aí, viu? Boa noite a todos. Para vocês também. Tudo de bom, gente.